Boa tarde, galerinha. Hoje nós iremos falar sobre o foco narrativo. O foco narrativo é um elemento primordial na narração, pois é o foco narrativo quem vai determinar, quem vai contar a história. Os tipos de foco narrativo. Há dois tipos de foco narrativo. O narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem. O narrador em primeira pessoa, ao contar a história, ele vai se incluir nessa história. E o narrador em terceira pessoa. O narrador que narra em terceira pessoa é um narrador externo. É aquela voz de fora que vai contando a história conforme observa. Dentro do narrador em terceira pessoa, nós temos dois tipos de narradores, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador observador, ele tem um conhecimento limitado, ele sabe apenas o que ele vê. E é isso que diferencia do narrador onisciente. Por quê? O narrador onisciente, ele é um narrador também em terceira pessoa, mas o narrador onisciente, ele sabe do passado das personagens, ele sabe do futuro. O narrador onisciente, ele sabe do pensamento das personagens, dos sentimentos. É como se ele fosse um deus vendo aquela história de fora. Bem, eu trouxe dois textos com dois tipos de narradores. Vamos ler cada um dos textos. O primeiro é um conto de Machado de Assis, o grande escritor Machado de Assis. O título do conto é A Cartomante. A cartomante, para quem não sabe, é uma mulher que lê cartas e diz que com essas cartas ela sabe o futuro das pessoas. Vamos ler o conto. A Cartomante. Separaram-se contentes. Ele, Camilo, ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só estava, mas via a estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes. E por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma antiga comprovinciana de Rita. Bem, é preciso notar que quem conta essa história não é um dos personagens, não é Camilo, não é Rita, e sim uma voz externa à narração. Perceba que essa história é contada em terceira pessoa. Ele, Camilo, eles estavam contentes, Rita estava certa de ser amada. A história é contada em terceira pessoa e é interessante notar que esse narrador é um narrador onisciente. Porque, veja, esse narrador ele sabe dos sentimentos dos personagens. Ele sabe que eles estavam contentes, ele sabe que Camilo se sentia lisonjeado, que Rita estava certa de ser amada. Bem, nesse texto nós temos um narrador onisciente. Bem, agora um outro texto. Esse texto é de Lígia Fagundes Telles. O título do texto é O Dedo. Achei um dedo na praia. Eu ia andando, em plena manhã de sol, por uma praia meio selvagem, quando, de repente, entre as coisas que o mar tirou na areia, conchas, gravetos, carcaças de peixe, pedras, vislumbrei algo diferente. Tive de recorrer aos óculos. O que seria aquilo? Só depois de aparecer o anel é que identifiquei meu achado. O dedo trazia um anel. Faltava a última faringe. Nesse texto é bem fácil descobrir quem é o narrador, porque veja, no texto diz achei, eu ia andando, tive, ou seja, é o narrador personagem.
O narrador, ele viveu aquela história. Eu espero que todo mundo tenha entendido sobre o foco narrativo. E o foco, a escolha do foco narrativo, tem a ver com a história que você quer construir, pois isso faz parte das estratégias narrativas, como o suspense, o enigma, a investigação, as histórias de Sherlock Holmes, em que o narrador é o próprio. Nas histórias de Sherlock Holmes, o narrador é o próprio personagem, é o detetive. Em algumas histórias, como nessas narrativas de enigma, narrativas de terror, contos de terror, as histórias de Sherlock Holmes, é mais interessante que o narrador seja o personagem, porque o narrador vai descobrindo coisas junto com o leitor. E o leitor ele vai se sobressaltar ao mesmo tempo que o narrador, sendo cúmplice do narrador. Quando o